Pessoal, vamos falar então da arquitetura REST, vamos ver algumas características dessa arquitetura. Para a gente poder falar da arquitetura REST, nós precisamos falar antes dos verbos do HTTP. Então, na especificação do nosso protocolo, nós temos uma série de verbos que são úteis quando nós estamos desenvolvendo e implementando o nosso back-end e as interações do nosso cliente com o nosso back-end. Então, nós temos, por exemplo, o verbo get, que é utilizado para solicitar uma representação de um recurso específico no nosso servidor. Nós temos também o verbo head, ele na verdade ele é bem parecido com o get, só que ele não retorna nenhuma informação. Ele é utilizado, por exemplo, para a gente decidir se vai baixar uma determinada imagem ou um determinado recurso. O método post, utilizado para submeter uma nova entidade ao nosso back-end, causando aí uma mudança de estado no nosso servidor. O método put substitui todas as informações atuais de representação do nosso recurso lá no nosso servidor. Além disso, nós temos também o verbo delete, patch, options e trace. Os dois principais, o delete e o patch, nós temos aí um método que remove, no caso do delete, remove um recurso específico no nosso servidor. O método patch é utilizado quando eu quero fazer atualizações parciais. O nosso método option é necessário para a gente aí descrever aí as comunicações, as opções de comunicação que eu tenho com o nosso servidor-alvo, com o nosso recurso-alvo. O método trace serve para a gente fazer aí um loopback e testar algumas coisas no caminho da nossa conexão. Quando nós estamos utilizando, implementando um estilo de arquitetura REST, é muito importante que o nosso servidor ele seja stateless, ou seja, eu não guardo nenhum estado do meu cliente no meu servidor. Dessa forma, é preciso que todos os dados para processar uma determinada requisição sempre sejam enviados para o nosso servidor. Então, fica a cargo no nosso cliente lembrar de todas essas informações a cada interação com o nosso servidor. Então, por exemplo, informações de qual recurso eu preciso recuperar, quais são as chaves do usuário, os tokens, informações desse tipo, são sempre necessárias para que o servidor sempre lembre quem é aquele cliente e o que ele está querendo. Pessoal, quando a gente implementa uma arquitetura stateless, ela tem alguns ganhos para a nossa arquitetura, em termos de escalabilidade. Com isso, eu consigo escalar o meu servidor de forma horizontal. O que isso significa, pessoal? Significa que eu consigo adicionar o servidor 1, adicionar um servidor 2, um servidor 3, 4 e assim sucessivamente. Então, dessa forma, eu consigo uma escala melhor em termos de recursos no meu servidor. Dessa forma, eu evito aquele problema de escalabilidade vertical, que é o quê? Eu adicionar mais memória, mais CPU, aumentar a velocidade de HD e coisas desse tipo. Dessa forma, pessoal, eu consigo, por exemplo, já que o cliente, a cada requisição, ele precisa enviar todas as informações necessárias para o processamento, eu consigo, por exemplo, colocar um balanceador de carga aqui no meio do caminho que vai decidir se essa requisição é enviada para o servidor 1 ou se ela é enviada para o servidor 2. Alguns processos de decisão pode ser, eu posso enviar uma requisição para um lado, uma outra requisição para o outro lado. Então eu posso ter diversas heurísticas de decisão de tal forma que eu consiga balancear a carga nos meus servidores. E aí com isso, pessoal, eu consigo escalar minha aplicação de uma forma mais fácil. Pessoal, existem algumas regras quando nós estamos implementando, utilizando a arquitetura REST. Então, por exemplo, a gente deve utilizar o conceito de unificação dos meus recursos. Então, por exemplo, um dos padrões que nós podemos utilizar é sempre utilizar o nome do nosso recurso para interagir com aquelas diversas funcionalidades naquele recurso, Uma das formas também é a gente atribuir o ID dentro da URL quando nós estamos querendo uma informação específica de um recurso específico. No caso aqui, eu estou pedindo, se eu utilizar um GET nessa URL, eu estaria pedindo informações do cliente que tem o ID de número 57. Fazendo aí um mapeamento entre os verbos do HTTP e as ações que eu tenho no REST, então nós vamos ter o GET, o POST, o PUT e o DELETE, basicamente. Então nós temos aqui no GET, quando eu peço na URL de cliente, sem informar nenhuma informação a mais, eu estou pedindo para recuperar todos os clientes daquela minha base de dados, daquele meu back-end.
Quando eu coloco um ID, eu estou pedindo para recuperar todos os dados daquele cliente específico. Quando eu estou fazendo um post nessa mesma URL e envio informações no corpo do post, eu estou querendo criar um novo cliente. Quando eu quero atualizar as informações de um determinado recurso, eu uso a mesma rota clientes, informando o ID do recurso, colocando todas as informações que eu quero que seja atualizada no corpo ali da minha requisição do meu protocolo HTTP. E aí com isso eu estou querendo atualizar os dados daquele cliente. Se eu quiser remover um determinado cliente, perceba que eu estou utilizando clientes, colocando o ID desse cliente e utilizando o verbo delete. E aí com isso a ideia é que eu consiga deletar ou remover um determinado cliente da minha base de dados. Então, pessoal, percebam aqui, dessa especificação, eu tenho que todas as URIs, elas são as mesmas. O que eu vou mudar é o quê? Eu vou variar os verbos que eu estou utilizando e algumas informações que eu coloco como parâmetro aqui na minha URL. A ideia, pessoal, com essa especificação, com essa organização, é que eu evito definir operações que sejam informadas na minha URL, como nesses exemplos aqui. Então eu tenho produtos /cadastrar, cliente 10 /excluir, né? Vendas 34 /atualizar. A ideia é que eu evite essa nomenclatura aqui e eu organize, né? Deixa a minha interação com a minha API bem mais organizada. Então isso evita diversos problemas na construção do nosso back-end. Além disso, pessoal, é interessante que nós sigamos os códigos de erros do protocolo HTTP. Então, sempre que vocês forem dar um retorno dentro do nosso back-end, é importante olhar qual é o código HTTP indicado para você colocar no retorno da sua requisição. Então, por exemplo, a classe que começa com 2 e depois vem com 2 números, indica que a requisição ela foi processada com sucesso, né? A 3 indica que um cliente tem uma ação a ser tomada para que a requisição possa ser concluída, ou seja, ele precisa de fazer alguma coisa a mais para poder que aquela ação seja completada. As classes de 4 e 5 indicam alguma coisa relacionada a erros que aconteceram no nosso servidor. Então, como exemplos, né, de requisições get, put, delete executadas com sucesso, eu tenho aí o código 200. Como exemplos em requisições POST, quando um novo recurso é criado com sucesso, eu tenho aqui o código de 201. Então, como vocês podem perceber, é muito importante que a gente olhe para esses códigos de erro e a gente utilize de forma correta toda essa infraestrutura que a gente já tem disponível. Alguns outros exemplos de código, por exemplo, operação não permitida, muitas requisições simultâneas, algum erro interno no nosso servidor. Pessoal, uma das coisas também interessantes quando nós estamos utilizando, quando nós estamos olhando para o estilo de arquitetura REST, é o Hypermedia as Engine of Application State. Uma das coisas interessantes aqui, se vocês puderem perceber, é que nós temos o retorno da URL dentro dos recursos que nós estamos retornando. Com isso, pessoal, eu consigo deixar a cargo do cliente a possibilidade de navegar naquela informação. E mais do que isso, se por acaso eu trocar a versão da minha API, por exemplo, se eu passar a utilizar uma API V2, ou seja, uma atualização da minha API, a ideia é que essas URLs aqui, essa navegação, ela já seja mais transparente para o nosso cliente. E aí, com isso, eu tenho um cliente, né, um aplicativo cliente, menos impactado por uma mudança de versão na minha API. Eu trouxe aqui para vocês, pessoal, alguns exemplos de algumas ferramentas, de alguns frameworks que já utilizam, né, que implementam esse estilo de arquitetura REST. Beleza, pessoal? Valeu, obrigado.